pessoal, boa tarde. Como estão vocês? Tudo bem? Nós vamos dar início a uma discussão acerca do Plano Nacional de Educação. Continuamos com a nossa disciplina Políticas de Planejamento, Financiamento e Avaliação Educacional, que perpassa por toda a historicidade da educação, a construção histórica dos conceitos educacionais, a organização do sistema de educação, as políticas educacionais que foram criadas para planejar o ensino. E hoje, de forma específica, nós vamos falar um pouco sobre os planos que orientam a educação básica, o ensino superior. Então, no primeiro momento da nossa discussão, eu trago vocês para esse pensamento, nessa reflexão. Pensar em política pública é pensar em planejamento. Como eu já havia falado na primeira aula para vocês, o planejamento, ele perpassa por questões estruturais, de como se estrutura o contexto educacional, de que forma eu faço um diagnóstico para solucionar determinado problema educacional e pensar em estratégias e ações que me auxiliem a responder e a sanar algumas dificuldades do nosso cotidiano educacional. Então, pensar em planejamento também é pensar em objetivos, metas e ações prioritárias. Então, a dado problema educacional, cria-se um objetivo para que você possa alcançá-lo, para que você possa traçar esse percurso de maneira que possa priorizar algumas questões e sanar as principais dificuldades educacionais. Então, pensar essas ações é pensar, dividir tarefas, atribuir responsabilidades, prever recursos e organizar cronograma. Então, o contexto educacional ele é permeado por vários desafios. Eu costumo dizer que a educação, se ela for bem planejada, com financiamento do ensino, com financiamento que de fato não desvie os recursos públicos para este fim, a educação, de fato, ela será bem executada, né? Então, um ciclo da política educacional, ela passa por 3 fases principais. A primeira delas é a organização da agenda política. Então, esta fase do ciclo educacional, de uma política educacional, ela requer diagnosticar alguns problemas educacionais, contribuir para orientar as escolhas políticas para solucionar determinado problema, no estabelecimento de metas e na tomada de decisões, estratégias com mais segurança. Então, a partir do momento que visualizo um problema educacional, contribuo para escolher políticas públicas educacionais que vão combater, criando metas, objetivos para a tomada das decisões. Então, a questão do analfabetismo, né? Muitas crianças no nosso país ainda chegam ao ensino fundamental maior sem sequer saber ler e escrever. Então, esse é um problema muito evidente ainda no nosso contexto. Então, para que isso aconteça, existe essa organização dessa agenda que visualiza esse desafio e esse enfrentamento na questão do analfabetismo, que constrói políticas públicas para sanar determinadas questões. A segunda fase é a formulação de objetivos, diretrizes e metas na elaboração do plano. Então, visualizou-se um plano, ele está na agenda de um problema educacional, cria-se objetivos, diretrizes e metas que elaborem um plano de política
que deve se adequar ao problema detectado ainda antes de sua implementação. Então, nada que nós façamos hoje não venha a ser planejado. A faculdade que você está cursando hoje, né, o curso de pedagogia, fez você planejar, né, todo um contexto de vida para que você chegasse até aqui. Chegando até aqui, você formulou objetivos e metas. O seu objetivo, claro, é findar o curso de forma satisfatória. Ao final do curso, você conseguir adentrar no contexto educacional de forma ou como professor, como gestor escolar ou coordenador pedagógico. Esse é um objetivo de vida seu, de acordo com o problema que é a falta de formação. Então, o professor precisa se qualificar para adentrar no contexto educacional. E uma dessas fases é essa formulação. Formula-se o objetivo, uma diretriz para seguir uma meta e alcançar, detectar o problema e alcançar determinados objetivos. Mas para isso, para você chegar ao final do curso, você precisa criar e traçar metas e estratégias para que você alcance tal objetivo. E assim também é com a política educacional. Criam-se metas e diretrizes para solucionar determinado problema. A terceira fase é a implementação. É fundamental realizar o acompanhamento das ações previstas, de maneira a aperfeiçoar gradualmente a implementação de medidas, ciclos curtos, constantes, sucessivos e retroalimentação. Então, a fase da implementação, ela realiza esse acompanhamento de uma ação. Ela foi visualizada na agenda política, ela foi detectada que um problema, depois foi pensado num contexto de traçar um objetivo para elaborar um plano, e ao final foi implementado esse acompanhamento com ações previstas para acontecerem, para superar aquela problemática. Então, aqui é uma fase, mas ela é mais a questão da avaliação, ela não entra, ela é uma das fases do ciclo político, mas ela é implementada juntamente com a fase 3, que é a fase da avaliação dos resultados, né? Você implementou e você avaliou aqueles resultados. Qual foi o impacto dele? Uma vez implementada a política e seus resultados, os impactos devem ser avaliados no sentido de se obter instrumentos para a tomada de novas decisões ou de prestar contas das ações desenvolvidas. Então, é um ciclo que ele anda, né, de mão dupla, implementar e avaliar. Então, se eu implemento uma ação, eu preciso avaliar quais foram os impactos dela, se foram positivos ou negativos, para que possam ser minimizadas tais questões num novo ciclo de regulamentação dessa política educacional. Então, o processo de uma construção da política educacional dentro do planejamento educativo. Então, agora nós vamos adentrar aqui nos planos, né? É o nosso foco hoje nas nossas aulas, principalmente a questão do plano nacional, do estadual e do municipal de educação. Então, alguns instrumentos de apoio a esse planejamento na educação são os planos que eu havia citado agora mesmo, né? Que é o plano nacional, o plano estadual e o plano municipal. O Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, também existem, a partir desses planos, o Plano de Ação Articuladas, que é o PA, o Planejamento Estratégico das Secretarias, que é o PES, né? O levantamento da situação escolar, que já é dentro do contexto da escola, o microplanejamento educacional e o censo escolar. Então, essa política de planejamento educacional, essa tríade, que são os 3 planos, para que ele haja uma execução, é preciso perpassar por esse plano, o plano de desenvolvimento, o plano de ações articuladas, que já são mais execução desse plano
dos planos nacionais, municipais e estaduais, tá? Vocês vão já entender, eu só estou fazendo aqui o arcabouço para que a gente possa entrar no foco do contexto educativo de uma maneira que vocês possam mais explicativa, que vocês possam fazer essa compreensão ainda maior. Então, vamos lá. O Plano Nacional de Educação. Eles são planos decenais. Por que são planos decenais? Justamente porque a validade desses planos são de 10 anos. Pelo menos o nacional, ele é um plano que são planos de 10 anos de vigência. Plano nacional, plano estadual e o plano municipal. Eles são 10 anos de vigência. Então, por isso que eles são chamados planos decenais. Estratégia utilizada para planejamento de políticas públicas a longo prazo. Geralmente, elas decorrem de conferências realizadas em todas as esferas administrativas, âmbito municipal, estadual e federal. Nem sempre o que é deliberado nas conferências é acatado pelos poderes executivos. Então, quem participou, eu tive o prazer de participar da construção de algumas metas e estratégias do nosso Plano Municipal de Educação e do próprio Plano Nacional de Educação, quando ele estava sendo revisto no ano de 2014. 2015 ele foi implementado. E a gente percebe que essas conferências elas são muito importantes, porque elas são parte essencial da construção do coletivo, né? Um plano de educação, tanto nacional, municipal, estadual, ele não é criado e não deve ser criado de forma alguma dentro com algumas pessoas selecionadas para fazer a criação de metas educacionais que faz parte do nosso contexto. Nós, enquanto professores, devemos estar sempre ligados qual é o plano que rege o ensino, a educação, para que a gente possa direcionar a partir de aí, buscar os direitos, nossos direitos, a partir dos planos, né, desse planejamento maior. Então, a articulação entre documentos orientadores do Plano Nacional de Educação foi amplo e unitário. Ele contribuiu para a reconstrução da educação nacional. Foi construído historicamente ao longo de várias décadas, como vocês puderam ver na primeira aula, quando a gente fez a linha histórica e a cronologia da historicidade da educação, nós podemos perceber que foram lutas, muitas lutas de movimentos sociais. Em dado momento, a Constituição Federal ela estava, né, em favor dos cidadãos, outrora ela estava em favor do Estado, e assim, com essas questões estruturais e políticas, né, socioeconômicas também, elas foram construindo historicamente, ao longo de várias décadas, um plano para que ele pudesse direcionar o contexto educacional. Então, o primeiro plano a ser aprovado foi em 2001 e ele foi válido por uma década. Vocês vão pensar, vocês vão saber daqui a pouco o como aconteceu essa construção. Então, 6 características do Plano Nacional de Educação. A primeira foi o primeiro plano submetido à aprovação pelo Congresso Nacional. Uma segunda característica, cumpriu uma determinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa LDB 9394/96. E a terceira, fixou diretrizes, objetivos e metas para um período de 10 anos, o que garante a continuidade da política educacional. Ela não é um plano que existe uma descontinuidade. Entrou o governo fulano de tal, agora ninguém se atenta mais ao plano. Ele é um plano justamente que ele fixa diretrizes com objetivos e metas para um período de 10 anos, para que o novo presidente que entrar, o novo prefeito,
o novo governador, ele siga com aquele plano para que alcancem as metas que estão vigentes naquela lei. Então, outra característica importante, ela contempla todos os níveis e modalidades da educação, inclusive nos âmbitos da gestão, do financiamento e da avaliação. Ponto. Nós estamos no lugar certo. Quando nós vamos falar de política educacional, nós não devemos deixar de forma alguma falar do nosso Plano Nacional de Educação, porque ele contempla todas as questões de gestão, de financiamento, de avaliação. Toda essa política educacional é aglobada dentro do Plano Nacional de Educação. Então, outra característica dele, ele envolve o poder legislativo no seu acompanhamento. Então, o nosso legislativo, né, ele é envolvido. Por quê? Porque o nosso Plano Municipal de Educação, ele só vira lei a partir do momento que os vereadores, na Câmara de Vereadores do município, aprova determinada lei. Então, ele virando lei, o legislativo nos auxilia na construção de uma lei que vai melhorar todo um contexto educacional. É uma característica também dos nossos planos, né? E ele chama a sociedade para acompanhar e controlar a sua execução. O que a gente percebe muitas questões dentro do nosso município são muitas pessoas reclamando, por exemplo, da alimentação escolar, por exemplo, da falta de formação de professores. Alguns professores reclamam muito dessa questão de uma formação continuada, da ineficiência do ensino, de uma infraestrutura para que realmente se efetive o ensino, que é a questão da falta de construção das escolas, principalmente das creches. Nós quase não temos creches, nós podemos visualizar isso. Não temos creches voltada para a especificidade da educação infantil. As nossas escolas, a maioria, se vocês perceberem, são escolas que são construídas para o ensino fundamental e são acomodadas para que recebam crianças de 3 a 5 anos de idade. Mas a gente visualiza essas questões, esses problemas evidentes da educação, mas a gente não tenta conhecer e compreender se existe um plano que possa contemplar, auxiliar. Nós precisamos, enquanto sociedade civil e organizada, acompanhar essa execução desses planos. Mas muito de nós, professores, não entendemos e não sabemos da existência do nosso Plano Municipal de Educação, que é o que nós vamos conhecer hoje, tá? Então, precisamos fazer esse acompanhamento enquanto sociedade civil organizada, enquanto educadores, enquanto professores em formação, para que nós possamos cobrar efetivamente a execução das metas do nosso município, a partir do nosso Plano Nacional da Educação. Foi criado o Plano Estadual de Educação e, por fim, o Plano Municipal de Educação, que existem metas importantes para a execução e para a elaboração de um ensino de qualidade. Então, os estados, municípios devem também elaborar seus planos decenais, tendo como base o PNE, respeitando as suas peculiaridades. Então, o que quer dizer nisso? Que estados e municípios, eles podem elaborar os planos decenais, mas ele deve ter por base o Plano Nacional, que é o primeiro, que é o que vai nortear as diretrizes dos planos posteriores. Então, o que é respeitar as peculiaridades? Respeitar cada realidade de cada município, a realidade estadual daquela região, então a peculiaridade daquele local deve ser respeitada. E as metas 1 e 2, elas são fixas. Você vai ver a meta 1 no Plano Nacional de Educação, a meta 1 no plano estadual é a mesma, e no plano municipal é a mesma educação, a mesma meta do plano
municipal nacional de educação. Então, nós temos aí a meta 1 e a meta 2, que elas são idênticas dentro desse contexto. Aí as demais metas, elas vão se adequando e respeitando a peculiaridade de cada região. Pessoal, então, os planos, nós temos aqui o Plano de Desenvolvimento da Educação, que ele coloca à disposição de estados, municípios e distritos federais instrumentos eficazes de avaliação, implementação e de melhoria da qualidade da educação, certo? Existiu o plano, a meta, o objetivo, né? Foi criada uma meta e uma estratégia para alcançar aquele objetivo, e o plano de desenvolvimento, ele faz a implementação, ele executa, ele cria meios e mecanismos para que aquela política pública saia do papel e seja executada, tá? Então, o PDE, ele é muito importante na execução, porque ele traz, dentro desse plano, vários projetos agregados a ele que podem executar tal ação. Um exemplo disso é o PDDE interativo, né? O PDDE interativo, que vem a ser? Ele vem a ser uma ferramenta importante para o gestor, para que ele diga como é a infraestrutura da sua escola, como é que se organiza o seu ensino, quais são as dificuldades enfrentadas por aquela escola, para que possa conseguir arrecadar fundos para que ele possa alcançar determinado valor e executar dentro da sua escola. Por exemplo, nós temos agora, recebemos no nosso município o PDDE Campo, que são para as escolas da zona rural. Então, por que ele identificou que a escola de zona rural ela está necessitando de uma reforma de manutenção? Foi justamente porque o gestor, dentro do PDDE interativo, ele colocou a realidade daquela escola e agora vai chegar recursos para determinadas escolas para que eles possam executar de forma a manter aquela escola de forma com que o aluno ele possa se sentir bem no contexto escolar. Então, as nossas escolas de zona rural, elas são muito carentes, né? Precisam de muitas questões que são visualizadas. Então, esse é o problema, né? A infraestrutura. Aí foi detectado esse problema a partir desse dispositivo e a partir disso criou-se uma política pública, um plano de desenvolvimento da educação que pudesse superar e executar essa política educacional. Então, é um instrumento eficaz de avaliação e de implementação na melhoria da qualidade da educação. Planos de metas. Então, o programa do PDE possui 28 diretrizes, que envolve competências técnicas, políticas, financeiras na execução do programa de manutenção e desenvolvimento da educação básica. O que eu havia falado para vocês, né? Que o PDE ele vem com a característica justamente de executar. O plano está lá escrito, o problema foi detectado, metas e objetivos foram criados e agora, nesse momento, existe o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento Educacional, que vai executar o programa de forma a manter e desenvolver a educação básica de uma forma geral. Certo? E temos o PAR também. O que é o PAR? É o Plano de Ações Articuladas. Ele é municípios quando a adesão do plano de metas envolveu inicialmente a realização de um diagnóstico minucioso da realidade educacional local. A partir desse diagnóstico, foi proposto um conjunto de ações. Então, o Plano de Ações Articuladas, no qual eu coordeno na Secretaria de Educação, ela justamente faz um diagnóstico da rede municipal de ensino, quais as principais dificuldades que nós enfrentamos para que nós possamos conseguir e visualizar programas e projetos que possam sanar determinada realidade. Então, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, o PME, que é o Plano Municipal de Educação,
o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento Educacional, o Plano de Metas e o PAR, eles devem ser tomados como base para a realização das mudanças almejadas para a educação municipal. O PAR, ele deve ser monitorado constantemente. E mais uma questão, o PAR, nosso PAR, ele sempre tem alguns projetos importantes, como é a questão do PENAI, né? Do PENAT, que é o caminho da escola. Depois nós vamos falar desse no próximo vídeo, mas são programas importantes que dentro nós devemos estar monitorando constantemente, porque realmente não percamos essa oportunidade, a possibilidade de conseguir aquele programa para melhorar a qualidade da educação dos nossos alunos. Então, a gente está sempre visualizando o PAR como um compromisso, um fechamento nesse que possibilita a execução e a realização das mudanças que nós necessitamos para o nosso contexto educacional e municipal aqui em Coroatá. Então, quando eu trago essa imagem do Plano Nacional de Educação e quais são os desdobramentos para a sala de aula, é justamente para falar que ele pode, dentro de uma base de pirâmide, estar no topo, como um plano que nacionalmente visualiza essa estrutura educacional, mas que nós, enquanto sociedade civil organizada, devemos construir, estar sempre em construção, buscando manter e garantir a educação, uma educação de qualidade para quem está lá no topo. Lá na base desse ensino que é o aluno. No topo estão os planos e na base estão os professores, alunos, direção, gestão e coordenação pedagógica. Então, nós fazemos parte dessa construção e nós devemos compreender como esse plano ele é elaborado para que a gente possa cobrar políticas efetivas no nosso município. Então, como vocês puderam perceber, os planos nacional de educação ele tem um marco histórico de discussões a respeito dele, né? E ele iniciou lá com Anísio Teixeira, né, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 32, quando visualizou a necessidade de se organizar a educação a partir de planos, de um planejamento educacional que contemplasse a realidade da educação daquele momento. E o Plano de Educação Nacional, o primeiro plano surgiu em 1962. Ele foi elaborado na Lei de Diretrizes e Bases, na 4.024/61. E com a Constituição Federal de 88, ressurgiu a ideia de um plano nacional de longo prazo. Lembrando que, mesmo que ele surgido em 62, ele não foi implementado. Né? Ele surgiu, um estudo a respeito dele, da necessidade de um plano. Com a Constituição Federal de 88, foi que já ressurgiu novamente a ideia de um plano nacional a longo prazo. Então, em 96, com a LDB, ele deixou a cargo da União, com a colaboração dos estados e municípios, a elaboração do plano da educação nacional. Então, a partir da LDB, já foi implementado, dentro dessa vigência da LDB, a construção deveria ser um fator e seria cargo da União, a elaboração justamente com os estados e com o município desse plano decenal. Então, foram 2 anos de 1998 a 2000, que ocorreu a tramitação legislativa no Congresso Nacional. Então, em 9 de janeiro de 2001, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele sancionou a lei que institui o Plano Nacional de Educação, com vetos a 9 metas propostas pelo Ministério da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, vocês viram aí que a tramitação iniciou com o presidente, então presidente naquela época, Fernando Henrique Cardoso, e foi se estendendo
até 2001, quando ele, de fato, foi implementado. Tivemos, de 2001 a 2011, tivemos o primeiro plano de educação, né, que não se diferenciou muito das metas do novo plano de educação, que foi votado em 2014 a 2024, que é a vigência do plano do atual Plano Nacional de Educação. Então, o primeiro Plano Nacional de Educação, ele foi implementado em 2001, com metas importantes que não conseguiram alcançar os objetivos. E, nesse novo plano de 2014, foi reformulado os objetivos desse plano, que não se diferenciou do que estava de 2001 a 2011, porque não foram alcançadas determinadas metas destinadas para a execução destas metas. Então, o objetivo do plano que eu vou ler agora são objetivos do plano de 2014, que tem a vigência de 2014 até 2024. Então, a elevação, primeiro objetivo é a elevação do nível de escolaridade da população. Outro objetivo, a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis da educação básica. A redução da desigualdade social quanto ao acesso e à permanência da educação pública. A democratização da gestão do ensino público, conhecimentos oficiais obedecendo os princípios de participação dos profissionais da educação, a elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, para retomar um pouco acerca do que vai ser esse Plano Nacional de Educação, nós escolhemos 6 metas que não foram alcançadas do antigo plano nacional. Então, como nós podemos perceber que o Plano Nacional é uma lei ordinária, ela é prevista a partir da Constituição Brasileira de 1988. Ela está em vigor desde 26 de junho de 2014, que é o nosso novo plano decenal. Ela estabelece 20 metas que devem ser implementadas em prazo de 10 anos. Então, são 20 metas que devem ser alcançadas e implementadas no prazo de 10 anos. Então, para quem é esse plano nacional? Para alunos da educação infantil, ensino fundamental, médio, estudantes do ensino superior. Então, cabe até a nós, enquanto estudantes universitários, o plano nacional também é um plano voltado para a nossa formação, para a formação acadêmica do ensino superior. E ele também é para professores da educação básica e do ensino superior. E funcionários públicos, gestores ligados à educação. Então, como funciona? O PNL possui 14 artigos que orientam 20 metas para a educação nesses próximos 10 anos. Entre essas 20 metas, 6 metas agora do nosso novo plano de educação deveriam estar cumpridas até julho de 2016, né? Há 2 anos atrás. 3 anos atrás. Como estas metas estão nesse momento? Elas foram cumpridas? Vamos compreender agora. Então, a meta 1, educação infantil. O que a meta propõe? A primeira meta da educação do Plano Nacional de Educação é a universalização da pré-escola para a criança de 4 a 5 anos, de 2016 até 2016. E o que ela pretende? Atender metade da criança de 3 anos até o fim da vigência do Plano Nacional de Educação. Os indicadores estão desatualizados. Os dados mais recentes de 2014 indicam que 11% apenas das crianças nessa faixa etária estão na escola. Ou seja, 604 mil alunos sem pré-escola. E por que esse fato ele é preponderante? É justamente porque a universalização da pré-escola se faz com construção de creches, se faz com construção de ambientes
para que aquela escola possa, para que a criança possa estar na escola. Como é que vamos universalizar o acesso dessa criança ao contexto da educação, se ela não tem possibilidade de estar na escola? Então, parte dessa meta esperada para 2016 não será cumprida no prazo. Então, vocês percebem qual é o problema da educação? Criam-se metas que não são cumpridas no prazos estabelecidos. Na nossa primeira meta, nós já podemos observar. A meta 3, que ela vai falar sobre o ensino médio, o que essa meta propõe? Ela universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do PNE a taxa de matrícula para 85%. Então, em 2014, 1 milhão de adolescentes nessa faixa etária estavam fora da escola. Isso representa 17% dos jovens brasileiros. O ritmo de evolução nos últimos 2 anos mostra que parte da meta não será cumprida até 2016. Então, vocês percebem que outra questão muito forte, né? O ensino médio, que também tinha a possibilidade de universalizar até 2016 o atendimento da escola para a população de 15 a 17 anos, nós percebemos que nós tivemos um retrocesso. 17% dos nossos jovens brasileiros não estão na escola, estão fora da escola. Então, é outra meta que não foi alcançada. A meta 9, sobre a alfabetização. O que a meta propõe? Ela propõe elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5 até 2015. Só que 13 milhões eram o número de analfabetos de 15 anos ou mais em 2014. Os dados atualizados só estarão disponíveis no final de 2016. O ritmo da evolução indica que a meta não foi cumprida. Então, essa informação, esse dado, ele é o dado de 2015, 2014. E eles perceberam que a partir de uma meta mal elaborada, 13 milhões de crianças não poderiam ser alfabetizadas até então, até 2016. Era um pouco prazo para a execução dessa meta. A meta 15, com relação à formação do professor, ela propõe a criação de uma política nacional de formação de professores para que todos sejam formados na área em que atuam. 50,9% dos professores dos anos finais no ensino fundamental e 40,8% do ensino médio não tinham formação adequada em 2014. E o que foi feito? A implementação de política nacional em maio de 2016, o MEC abriu em março vagas no SISU para que os professores complementem a sua formação. Mas também foi uma meta que em 2016 não foi alcançada devido a várias questões estruturais na organização do estabelecimento dessa meta. A meta 18, que propõe a garantia da existência dos planos de carreira para os profissionais de educação básica superior. Então, 89,6% dos municípios brasileiros declaravam ter plano de carreira, segundo dados de 2014. Porém, não existe uma fiscalização desses planos que permita um acompanhamento desta meta. Então, percebam aí que esta meta não pôde ser acompanhada justamente porque não existe fiscalização. Então, se uma da meta era garantir a existência de um plano de carreira, a estratégia dessa meta deveria ser, de fato, fiscalizar e permitir esse acompanhamento, monitoria e acompanhamento dos planos de carreira no âmbito nacional. E não aconteceu devido a esta falha. Então, o que eu trouxe com essa questão? Foi justamente para vocês perceberem que as metas estão postas, estão propostas dentro desse contexto, mas que elas não são garantidas de fato devido a muitas questões estruturais. E uma delas são ou a falta de monitoramento da estratégia, ou as questões de fato de falta de infraestrutura, de recurso público para a construção de creches, de escolas.
Outra, dados que não estão disponíveis, né? O ritmo da evolução, uma meta indica que uma meta não foi cumprida, então não existem dados que garantem de fato se aquela meta foi ou não estipulada, como é no caso do analfabetismo, da elevar a taxa de alfabetização dos jovens de 15 anos, a questão da evasão escolar, que acontece muito, então são várias questões que trazem uma questão maior. Então, as metas, elas estão postas, mas elas não são alcançadas. No próximo vídeo, agora, nós vamos falar sobre o nosso Plano Municipal de Educação. Para tanto, vocês vão responder a um chat agora, onde eu gostaria que vocês conversassem um pouco sobre essas metas, né? A construção delas, a efetivação desse planejamento educacional, ele é eficaz de fato? Eu queria que vocês, essa é uma das questões que tem na atividade de vocês, para que vocês discorram acerca dessa temática, onde cita que a mudança educacional efetivamente ocorrerá quando as políticas públicas, em especial o Plano Nacional, Estadual e Municipal, deixarem de ser peça de ficção ou carta de boas intenções para se tornar realidade. Ademais, a execução destes planos passa pela questão orçamentária, de forma que o comprometimento do gestor deve ir além, garantindo verbas necessárias para a execução das metas e aplicações das estratégias. Então, o que quer dizer aqui? Justamente isso, né? Nós, enquanto sociedade civil organizada, nós, enquanto educadores, devemos buscar compreender essas políticas públicas, como elas se constroem, né? Então, como essa mudança educacional ela vai ser efetiva? Né? Justamente quando deixar de ser ficção, deixar de ser só um conto de fadas, deixar de estar só ali escrita, estar posta, para se tornar realidade. A execução desse plano passa pela questão orçamentária, passa pela vontade de cada gestor, né, de fazer, de executar. Então, devemos repensar a educação, repensar as políticas nacionais para justamente buscar efetivar uma prática que beneficie os nossos alunos. Então, vamos lá no chat. Volto já.